para todos os públicos. Bom dia, meus alunos do 4º e do 5º ano. Professor André Nascimento mais uma vez com vocês aqui com as disciplinas de História e de Geografia com o programa Escola em Minha Casa, Projetos de Vida. Pois é, está sendo executado esse programa pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com os professores, com os pais, com vocês, com todo mundo. Está começando agora o melhor programa da televisão do Brasil. Chame aí o seu pai, seu irmão, pegue o caderno, o lápis, para anotar as palavras-chave, as coisas mais importantes, porque a gente precisa fazer umas provas, né? E nós queremos que vocês só tirem 10. E vocês são os melhores alunos do 4º e do 5º ano do mundo. Então vamos lá continuar com a nossa atividade. Professor, você vai falar mais uma vez da formação dos povos? Sim, nós estamos na unidade 1. Vamos continuar falando sobre a formação dos povos. Tem aquela nossa imagem que toda vez eu vou mostrar, porque vocês precisam entender um pouco como é que eu estudo a formação dos povos, o que é a pré-história, a história, o que divide, que é ali o surgimento da escrita. É repetitivo, mas é isso mesmo. Falar um pouco sobre o período paleolítico, neolítico, idade dos metais, nós estamos falando. E mais uma vez falar com vocês sobre esse senhor aqui, que é o profissional que estuda os povos que viveram no passado. Como que ele estuda? Através de algumas ferramentas, ele vai estudando ali os materiais, as ferramentas do período paleolítico. Ali quando algo modificou, melhorou, ficou mais polido, o período neolítico, ou o período da pedra polida, e depois o período da idade dos metais. Hoje nós vamos falar sobre a organização social e religiosidade. Organização social e religiosidade, professor? Sim. É isso mesmo, nome difícil, né? Não vai ser cortado não, vai passar aí que também eu erro um pouco, viu? Pois é, a religião, gente, e o social, eles andavam juntos. Na verdade, até hoje, a religião, né, e a sociedade, ela anda junto. Tem países, por exemplo, no Oriente Médio, como o Irã, ele existe uma religião do Estado. Por exemplo, o Irã. O Irã é um país grande, um país rico, mais de 70 milhões de habitantes, que fica na região do Oriente Médio, que tem uma religião de Estado. Qual é a religião de Estado dele, professor? O islamismo, ou as pessoas que seguem o islamismo são os muçulmanos. Pois é, o que rege a lei são eles, tá certo? Pois é, e eles sempre andaram de mãos dadas. A organização política e social esteve ligada sempre aos fatores religiosos. Ali com o crescimento, surgimento das vilas, crescimento das famílias, o surgimento do surgimento ali de clãs. Com os clãs que nós estudamos na última aula, foi surgindo vilas, fosse preciso ter o quê? Uma organização, onde tinha o quê, gente? As pessoas que eram político, religioso, e eles sempre ali andavam ligados. Pois é, por isso que a organização política e social sempre esteve ligada com fatores religiosos. Muitas vezes, algumas leis só eram aprovadas se o líder religioso, ele dissesse sim, tá, isso aqui é aprovado. Se isso aqui for aprovado, então vai para frente. Se não, as pessoas voltavam mais uma vez, ou descartavam aquela ideia, ou colocavam outras, ou melhoravam aquela ideia, tá certo? Os diversos núcleos urbanos se estabeleceram com centros cerimoniais. Como assim? Com o passar do tempo, gente, a população foi aumentando, as vilas foram surgindo, e dessa forma foi surgindo grandes cidades. Nós falamos na última vez de Ur, né? Ur era uma cidade muito importante, uma cidade politeísta. Peraí, professor, o que é politeísta? Que é isso? Poli vem de quê? De muitos. Ou seja, eram pessoas que acreditavam em vários deuses. Era uma cidade onde eles fabricavam, construíam imagens de diversos deuses para as pessoas iam lá e ficavam cultuando. Pode ser uma cidade politeísta, uma cidade importante, onde ali surgiu o quê? Vinham pessoas para peregrinar ali para Então ali começou a ser uma cidade que cresceu, uma cidade que cresceu no comércio. Como cresceu no comércio também, era uma cidade importante, lá também tinha, podemos dizer, aqueles altares. Altares de quê? De sacrifícios religiosos também. Então ali ela se tornou um centro, uma cidade centro de cerimônias. Ali acontecia muitas cerimônias na cidade, por exemplo, de Ur. Vamos para outros. Poderes políticos e religiosos, eles estavam ligados, como eu falei para vocês.
a política, logo no início, né? A política e a religião, eles sempre estiveram ligados. E logo com o surgimento das cidades, do comércio, ali onde eles faziam o comércio entre Mesopotâmia e Oriente, ali e a região do Vale do Hindu, a religião ela se tornou um fator muito importante para a sociedade. Como ela se tornou um fator muito importante para a sociedade, o poder da organização, as pessoas que viviam com a política, eles tinham que estar sempre ligados com as pessoas que eram da religião. Porque a partir da lei, como eu já falei anteriormente, que a lei eram aprovadas, tá certo? Vamos continuar sobre a nossa organização social e religiosidade. E vamos falar agora sobre nos centros cerimoniais cultuavam figuras religiosas importantes. Eu falei para vocês no slide anterior que U era uma cidade religiosa e era uma cidade politeísta porque tinham vários deuses, né? Politeísta que vem de vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Pois é, algumas figuras religiosas eram bem importantes. E lá era uma cidade onde se era comercializado isso. Essa aqui é uma imagem, por exemplo, de um deus, podemos dizer que era um deus dessa época, onde as pessoas tinham uma imagem que elas acreditavam e eles cultuavam eles mesmos. O centro religioso era um lugar de peregrinação, como eu falei para vocês. Vamos falar aqui, por exemplo, uma cidade importante aqui que é peregrinação. Exemplo, Meca. Meca é a cidade sagrada para os muçulmanos, fica na Arábia Saudita. Foi ali que diz a história, onde Maomé recebeu aquela missão de Deus, né? E ali surgiu a religião do islamismo. Ou seja, Meca é uma cidade de peregrinação, onde pelo menos uma vez no mundo todo muçulmano deve ir lá, assim como Roma e Vaticano para os católicos. Geralmente todo católico quer ir no Vaticano porque é um país religioso, um país de peregrinação. Como eu falei anteriormente, é uma cidade realmente que era uma cidade de peregrinação. Eram cidades que chamavam a atenção das pessoas. E ali, como crescia era a peregrinação, a cidade começou a se desenvolver, começou a crescer e ter bastante ruas, e ali também surgiam os comércios. Isso sempre vou estar sempre falando sobre isso, sobre comércio, religiosidade, política, aonde eles caminham junto. E a partir daí as cidades passaram a crescer, a se desenvolver, e foi preciso ter o quê? Preciso ter, por exemplo, alguém que fizesse a segurança. E aí que vinha também as cidades passaram a ser cidade-estado, cidades grandes, onde elas administravam poderes de uma determinada área muito grande. Eram cidades muito importantes. Ali elas tinham o quê? O poder administrativo, o poder os militares e, mais uma vez, a religião. O professor, a religião era bem importante? Sim, muito importante para essa época. Vamos falar aqui um pouco sobre essa formação, organização social e religiosidade na América. A América, antes do descobrimento, assim, quando vem descobrir lá por 1492, né, lá por Cristóvão Colombo, ela já existiam bastante pessoas, né? E a América foi um continente onde existiam diversos povos que cultuavam também diversos deuses. E lá eles tinham o quê? Tinham altares, lugares para fazer, né? Assim, o seu sacrifício, para fazer a oferenda para os deuses, né? Por exemplo, a região ali dos Incas, o povo maia, o povo inca, era um povo que habitou na América. E, por exemplo, aqui nós temos uma pirâmide, né? Que era surgir dali para surgir umas cidades, aonde ali, como eram cidades religiosas, de peregrinação, começava a crescer. Na América, a América também era antes do descobrimento com Cristóvão Colombo, existia uma sociedade bem desenvolvida e às vezes até de mais desenvolvida que alguns países da Europa. Tanto é que quando os espanhóis chegaram na região da América, onde fica o México e a América Central, existiam cidades grandes com mais de 100 mil habitantes. Cidade com mais de 100 mil habitantes. Na época do ano 1400 eram cidades muito grandes. Hoje em dia existia uma cidade, por exemplo, Cidade do México, capital do México. Ela fica localizada onde antes era uma cidade muito grande da era lá do descobrimento da América. Ou seja, era a cidade chamada de Tenochtitlan. Era uma cidade que tinha canais, ruas, cidade realmente com uma arquitetura muito grande, que tinha área, pirâmide, que tinha altares, onde as pessoas elas faziam o quê? As oferendas para os deuses. Como esse aqui também. Professor, era só na América do Norte, ali no México, na América Central, como país como a Guatemala? Não. Também nós tivemos também na América do Sul. América do Sul, a cidade de Chavin de Huatán.
era uma cidade onde grande, teve uma grande influência que se espalhou ali pelo Equador e também pela Bolívia. Mas existem cidades também, por exemplo, como Machu Picchu. São cidades realmente que surgiu antes do descobrimento da América, tá certo? E ali a religiosidade, a política, elas andavam sempre em conjunto. Tanto é que Machu Picchu hoje é um dos principais centro turístico do Peru e da América, devido à sua importância de religiosa e de peregrinação também na época dos grandes, na época onde a organização social e religiosidade elas estavam bem unidas ali, tá certo? Pois é, aqui a foto de Machu Picchu, gente. Pois é, pessoal, está chegando ao fim nossa aula de história, onde nós trabalhamos aí a religiosidade, né, e a sociedade, onde elas estavam sempre bem unidas. Essa unidade, nós vamos falar sempre muito isso, sobre o surgimento da humanidade, né, sobre o crescimento, sobre onde os povos antigamente eram nômades, depois, a partir do período neolítico, eles passaram a ser povos que fixaram moradias, passaram a cultivar a agricultura e ali começaram a se desenvolver e surgir vilas e cidades. Nós vamos fazer essa atividade em família ainda, né, que falar sobre o que vocês entenderam sobre organização social e religiosidade. Então até o próximo bloco nós vamos trabalhar com geografia, tá certo? Deus abençoe. Livre para todos os públicos. E aí, meus alunos, no bloco anterior nós trabalhamos história, vamos trabalhar aqui com geografia e nós ainda vamos continuar na unidade 1, que é a dinâmica populacional brasileira. Só lembrando que a dinâmica é aquilo que está sempre em movimento. Lembra aqui do professor André, meio agitado, sempre em movimento? Pois é, isso é a dinâmica populacional brasileira, onde nós vamos estar mostrando aquelas nossas duas imagens bem impactantes, né, sobre a diferença social do Brasil. É o que nós vamos falar hoje, né? Um bairro aonde ele tem o quê? Uma infraestrutura de boa qualidade, um bairro onde temos avenidas grandes, ruas urbanizadas, e o outro bairro, infelizmente, com casas mal acabadas, onde não tem calçadas, avenidas. Ou seja, isso é o quê? A diferença, a discrepância social do Brasil. Nós vamos falar hoje sobre o Brasil e suas diferenças sociais, né? E vamos falar um pouco sobre o que é desigualdade social. Professor, mas o que vem ser desigualdade social? Desigualdade social é um mal que afeta todo mundo. Em si, o mundo todo ele existe. Por exemplo, países como o Rio, como os Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo em economia, mesmo assim ele enfrenta desigualdade social. Em especial os países que ainda se encontram em vias de desenvolvimento. O Brasil, apesar de ser um país que ele não é mais subdesenvolvido, mas também não é um país considerado desenvolvido, é um país considerado emergente, o Brasil enfrenta muito essas desigualdades sociais. E professor, mas o que causa desigualdades sociais? Nós vamos estudar um pouco isso mais para frente, para saber um pouco o que causa desigualdades sociais, tá certo? Por exemplo, aqui, essa foto é muito impactante aqui na cidade de São Paulo. Nós temos o quê? Um prédio luxuoso, onde cada apartamento tem o quê? Uma piscina, uma varanda grande, que é maior que provavelmente a minha casa, e ainda tem ali bastante plantas. Ou seja, são pessoas realmente que têm um poder aquisitivo grande. O professor quer poder aquisitivo? É que ganha muito dinheiro, tá certo? Sendo mais direto, é o que ganha muito dinheiro. Pois é, essas pessoas que têm um pouco mais de condição, elas fazem o quê? Elas vão morar em um local que oferece toda uma estrutura para elas. Querem relaxar um pouco, vão ali na piscina, na varanda, curtir ali a vista. Do lado, temos o que, infelizmente? Uma favela enorme, que é a famosa favela de Paraisópolis, né?
Observa-se o quê? Que são casas inacabadas, com uma estrutura realmente nem toda adequada, não teve ali não seguiu todo um critério de engenharia para ser construída, e você não observa nenhuma avenida realmente larga, onde possa passar carros, onde possa ter calçada para a pessoa ter uma qualidade de vida realmente. Ou seja, as pessoas não têm uma condição financeira, infelizmente, moram em um local onde o poder público não oferece nenhuma infraestrutura adequada para um ser humano viver. Vamos continuar aqui nosso assunto sobre o Brasil e suas diferenças sociais. Nós vamos falar agora um pouco sobre a desigualdade na distribuição de renda, que ela gera uma desigualdade social. Como assim? O Brasil, por exemplo, é uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil é rico, professor? Sim, o Brasil já foi a 6ª economia do mundo, mas hoje ele está entre os 10 países mais ricos do mundo. É o 2º país mais rico do continente americano. Só perdendo para os Estados Unidos. No entanto, a distribuição de renda do Brasil ela é de forma irregular. Vocês lembram que eu falei sobre a distribuição populacional do Brasil, que aconteceu de forma irregular e até hoje é? Pois é, assim também a renda do brasileiro. E professor, por que a distribuição de renda ela gera desigualdade social? Imagine que você que está no aniversário, um amigo de você convidou você para um aniversário, que tem só você e tem um bolo lá de 6 quilos. Imagine, tem você, ele convidou mais 4 pessoas, tem 5 pessoas só nesse aniversário. Ou seja, vai dar mais de 1 quilo de bolo para cada pessoa comer, né? Ou seja, você vai comer bastante bolo, vai ficar saciado, ainda pode levar naquele potinho ali de Tupperware famoso do sorvete que a gente lá reutiliza, né? Para casa. Ou seja, você comeu, deu bar para todo mundo. Agora imagine você no aniversário com um bolo de 1 quilo, certo? Imagine um bolo de 1 quilo, onde tenha 50 pessoas. Ou seja, o tamanho do pedaço de bolo que cada pessoa vai ficar. Pois é, essa é uma diferença. Exatamente. O Brasil, o que acontece? O Brasil, poucas pessoas no Brasil, infelizmente, ganham muito dinheiro. Essas pessoas que ganham muito dinheiro, elas vão morar em o quê? Em um bairro que tem uma qualidade de vida. E no Brasil, muitas pessoas ganham pouco. Por isso, essas pessoas vão morar aonde a sua renda dá. Ou seja, elas vão fazer o possível, economizar o máximo para poder pagar as contas no final do mês. Vou mostrar para vocês bem aqui a imagem de uma pessoa colocando a moedinha no cofrinho. Isso aqui geralmente é uma pessoa que ela está tentando fazer economia. Professor, mas essa imagem eu posso ver que são pessoas ricas também que estão economizando. Mas nesse caso nós vamos levar para quê? Para as pessoas que ganham pouco, que estão guardando para pagar as suas contas, que são muitas e às vezes o salário não dá. E aqui nós temos a outra imagem com pessoa com muito dinheiro, né? Olha só a primeira imagem, uma pessoa com pouco, ganhando pouco, e essa imagem uma pessoa com bastante dinheiro. Essa é a distribuição de renda do Brasil. Ela é bem mal distribuída e ela gera uma desigualdade social. Uma pessoa que ganha pouco, ela vai morar realmente aonde suas condições dão. E geralmente é onde? Em um bairro que não tem toda uma infraestrutura adequada para um ser humano viver de qualidade. E qual é a consequência disso? Nós vamos ver no Brasil, em grandes cidades, ali a pobreza andando de lado com a riqueza. Vocês lembram daquela imagem, daquele prédio luxuoso na cidade de São Paulo? Pois é, um prédio luxuoso, cada apartamento tem sua piscina, do lado uma favela. E o que nós estamos observando aqui do lado também? Uma carroça, uma pessoa infelizmente oferecendo seu trabalho, que é um trabalho honesto, não tem como trabalhar, ele está puxando uma carroça, buscando o quê? Papelão para revender. E do lado temos um carro de luxo. Pois é, o Brasil, a riqueza e a pobreza andam lado a lado, infelizmente devido à má distribuição da renda. Isso gera desigualdade. Vamos continuar falando sobre o Brasil e suas diferenças sociais. E aqui está aquele exemplo que eu estava falando para vocês sobre a fatia do bolo. Pense aqui para vocês, nessa imagem, a primeira imagem aqui, temos o que na primeira foto? 3 pessoas e na segunda foto, muitas pessoas. E nós temos aqui um bolo. O que um ser humano precisa para ter realmente uma qualidade de vida? Ele precisa de quê? De uma escola de qualidade. Ele precisa de quê? De bons hospitais, ele precisa de moradia digna, ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de uma boa infraestrutura, que isso inclui o quê, professor? Por exemplo, coleta de lixo, água, esgoto, tudo isso. Ele precisa de uma infraestrutura, porque tudo isso gera saúde, gera qualidade de vida. Agora vamos imaginar de novo aquele exemplo. Aqui nessa primeira imagem nós temos o quê? 3 pessoas.
Imagine que essas 3 pessoas vão comer esse bolo bem aqui. Ou seja, cada um vai ficar com uma boa fatia de quê? De uma escola de qualidade, bons hospitais, moradia digna e uma boa alimentação. Vai ter abundância para todos. Agora imagine essa outra imagem. Muitas pessoas para esse pequeno bolo. Ou seja, cada um vai pegar uma pequena fatia de quê? Da escola de qualidade, dos bons hospitais, da moradia digna, da boa alimentação e de uma boa infraestrutura. Isso aí é a diferença, isso é uma desigualdade social do Brasil. Tá certo? Vamos continuar aqui, gente. A desigualdade ocorre em todo o país e manifesta-se de maneira mais intensa em cada região. Por exemplo, nós temos a região Nordeste, e a região Norte, onde temos uma diferença de desigualdade social muito grande. E nós vamos por sul, por exemplo, a Santa Catarina, que é o estado menos desigual do país. Tá certo? Olha aqui a nossa imagem. Nós temos a imagem de que quanto mais verde, mais forte for a cor verde, é o estado menos desigual. Olhando para essa imagem aqui, eu sei que vocês são bons em geografia, sabem tudo do mapa do Brasil, sabem dos 26 estados do Distrito Federal. Observe, a Santa Catarina é o estado menos desigual do país. Em tudo, por Santa Catarina, até na distribuição populacional, Santa Catarina tem geralmente quase uma igualdade em relação a outros estados. Santa Catarina é o estado menos desigual do Brasil. Como assim, professor? Porque lá, geralmente, a escola é oferecida de qualidade para quase toda a população, a renda também, a infraestrutura, a rede hospitalar, e por isso causam em Santa Catarina o estado de melhor qualidade também do país. Outros estados que têm uma desigualdade pequena em relação ao resto do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e por aí vai. Aí nós vamos para onde? Para os estados mais desiguais. Vamos aqui, o Amazonas, Roraima, o Acre, Alagoas e o Maranhão, infelizmente, também está dentro desses estados que tem uma diferença social muito grande, tá certo? Professor, e quais são os indicadores que afere ali, que vão dizer, que vão dar designar esse determinado diferença entre desigualdade social? São eles: renda, acesso aos serviços. Professor, essa renda é o quê? Poder aquisitivo, salário mesmo. Acesso aos serviços. Que são os tipos de serviço? Hospitalar, como eu estava falando para vocês, boa educação, uma infraestrutura, né? A taxa de mortalidade infantil. O que vem ser a taxa de mortalidade infantil? É a quantidade de crianças que morrem ao nascer, de 0 a 6 anos ali. Por exemplo, se o Maranhão, por exemplo, de 100 crianças que nasceram, ou 1.000, de 1.000 crianças que nasceram, digamos, 60 morreram, temos uma taxa de mortalidade infantil muito grande. Aí em Santa Catarina, de 1.000 crianças nasceram, 3 morreram, nós temos ali uma baixa, né, taxa de mortalidade infantil. Outro indicador aí também que indica, né, as diferenças sociais é a esperança de vida ao nascer. Por exemplo, no Brasil, quantos anos em média vive uma pessoa em Santa Catarina? Lá acima, quase seus 80 anos. No Maranhão, o Maranhão tem uma das menores taxas, a menor taxa de expectativa de vida do Brasil. Outro também é a escolaridade. Quantas pessoas têm acesso ao nível superior? Quantas pessoas terminaram o ensino médio? Quantas pessoas fizeram até o ensino fundamental? Quantas pessoas têm doutorado, PhD, mestrado e especialização? Isso também é um indicador que são utilizados para designar se determinado lugar é pobre ou rico. Infelizmente, o Brasil tem uma diferença social muito grande. Por quê? Porque a renda é mais distribuída, os acessos aos serviços são mais distribuídos, a taxa de mortalidade infantil em um estado é alta, em outro estado é bem menor, a esperança de vida ao nascer em uma determinada região é alta, determinada região é pequena, a escolaridade também é assim, principalmente na zona rural, onde as pessoas têm pouco acesso à escolaridade como nível superior. Porque isso é um fator histórico que, infelizmente, é investido com maior quantidade de valor de dinheiro na zona urbana do que na zona rural, certo? E essa foi a nossa aula de geografia, gente, sobre a desigualdade social. Nós vamos trabalhar a nossa atividade em família, falar o que você entendeu sobre a renda que gera a desigualdade social. Até a próxima aula. Deus abençoe.